Pronto, vamos ver agora. Pessoal, vamos recomeçar. Faz parte. O bom da vida é isso. Vamos ver se dá certo agora. Vê aí se você recebe o meu convite. Boa noite para todos. Gente, a gente tá com um probleminha aqui, mas rapidinho a gente resolve, tá? Aliás, probleminha não, é um desafiozinho. É isso aí. Vamos resolver já já, o nosso convidado consegue entrar. Pronto, agora foi. Agora deu certo. Só a sua câmera que tá ao contrário. Vire ela. Isso, vamos ver. Perfeito. Vamos ver. É incrível como esse tema, eu já observei, sempre que tem uma live com esse tema, a gente tem um suorzinho para poder conseguir fazer, né? É verdade, sempre dá alguma coisinha ali, mas a gente supera. Mas é normal, tudo. a questão energética. É questão energética mesmo. Meu querido amigo, seja muito bem-vindo, super bem-vindo. Estou tão feliz que você está aqui comigo. O prazer é meu, eu que estou feliz, hein? Pois é, eu estou muito, muito, muito feliz mesmo. E aí eu estava falando aqui para o pessoal, estava lhe apresentando já, né, dizendo para você, dizendo a respeito do seu canal, para o pessoal seguir lá, porque é um canal muito bom, gente. Super recomendo mesmo. Augusto, seja super bem-vindo, sinta-se em casa, fica à vontade. Se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho de ti, do seu trabalho, fica à vontade. A casa é sua. Opa, coisa boa, cara, se sentir em casa. Eu sempre que pude conversar com a Dilma, aí foi sempre uma alegria muito grande para mim. Eu sou o Augusto Luiz, eu sou gaúcho lá de Montenegro, mas atualmente eu moro aqui em São Paulo. Aqui. Eu tenho canal no YouTube que é o Vida Plena, tenho as redes sociais, Face, Instagram, e eu sou um projetor astral desde os 9 anos de idade, tenho uma mediunidade bem interessante aí, tenho passado ao longo da vida por diversas iniciações aí, né, em ordens, né, aqui no plano físico, em ordens espirituais, e tenho me dedicado bastante a minha vida aí, às terapias e tudo mais. Hoje eu atuo com elas, né? Sou um cosmoterapeuta, também faço apometria crística, também tenho mais um monte de formação aí de terapias aí para tentar entregar para quem me procura o melhor que eu posso dar, né? Além da mediunidade, além da questão também paranormal aí. Então é meio louco também, né? Mas ao mesmo tempo uns louquinhos normal. Isso aí. É uma loucura tão boa, né? O que é louco, né? Eu sempre me pergunto assim, meu primão chegou por aqui. Oi, primo lindo, cheiro nos olhos. Então, uma das coisas que eu admiro muito em ti é isso, sabe? Assim, gente, faz pouco tempo que a gente se encontrou nessa vida, tá? Mas assim, é incrível o teu trabalho, Augusto, a forma como tu te dedica. Eu vejo, sabe, o que tu põe, o teu empenho em fazer o melhor, em entregar o melhor para a gente que te acompanha. E isso é muito bom mesmo, porque a gente não vê muito disso, sabe? As pessoas geralmente, quando estão no meio do caminho, começam a, né? Tipo assim, começam a acontecer, os desafios vão aumentando, vão ficando um pouquinho mais desafiadores, né? E aí, o que é que acontece? Eu percebo que essa questão, por exemplo, das energias, que é o tema da nossa live, né? Projeção astral, energias.
como é que tudo isso começou, assim, na tua vida? Tu falou que é projetor desde os 9 anos, mas como é que você começou a ter lucidez, digamos assim, sobre o que acontecia, sobre como funcionava? É. A Patrícia aqui perguntando, é incenso, Patrícia? Teoricamente é incenso aqui, para dar uma relaxada aqui. Mas é natural, isso aqui é totalmente xamânico aqui. Eu tava com o meu aqui também. Uhum, sim. Acabou agora. É bom, né? Coisa boa, dá um cheirinho bom. A minha vida foi assim, eu venho de uma família católica, né? Metade da minha família aí tem a descendência indígena e bugre, né? Que é o lado da minha mãe, do meu avô e tudo mais. E o lado do meu pai são católicos, mas então eu cresci com essa base católica e ali com 7 anos começou a ter as primeiras experiências de deitar e me ver descolar do corpo, e me ver eu fora do corpo, me ver deitado. Eu saía do corpo e andava pela casa, mas assim, aquilo era para mim como uma naturalidade assim que eu não entendia aquilo, entendeu? Eu deitava, saía e achava que todo mundo saía do corpo assim, que era uma coisa normal, assim, sei lá, né? Coisa de... Só que da primeira saída, isso eu acho que eu nunca falei para ninguém, assim, da primeira saída do corpo que eu tive consciência que eu estava fora do corpo, que foi mais ou menos com os 9 anos de idade, quando eu tive aquela consciência ali, automaticamente, aquilo me deu como se fosse uma nitidez instantânea, e aquilo me conectou com alguma coisa, com eu superior ou com alguma parte da minha consciência que eu não sei, na época não sabia o que era, nem como explicar, e aquilo automaticamente como se tivesse ativado alguns dons adormecidos, como se tivesse ativado algo não só da mediunidade, mas da paranormalidade, né? Que seria a parte anímica aí da coisa. Aquilo me ativou, assim, a audição, a visão, a vidência, o deslocamento, e a sensibilidade aumentou, e, sei lá, aquilo me aproximou de alguns seres aí, que começaram a me reinstruir, assim, do que eu vim fazer aí. E assim foi muito louco, porque eu fui ter noção disso quando eu já era adolescente já. Que daí comecei a achar literatura sobre saídas do corpo, sobre mediunidade, na verdade. Eu comecei com as questões a livros que eram na época, na biblioteca tinha livros do Chico Xavier, livros do Allan Kardec, assim, mas era só uma coisinha assim, bem escondida num cantinho, mas tinha coisa de esoterismo, de, né, ordens ocultas, tinha paranormalidade, tinha umas coisinhas assim, bem escondidas, e eu comecei a me interessar nesse tema, e daí eu comecei a entender que, tipo, tinha alguma coisa diferente, assim, mas nunca pediram para mim, assim, falar nada para ninguém, entendeu? Por exemplo, os espíritos e o pessoal que eu tive contato sempre diziam para manter silêncio, porque isso era bem complicado. E daí, como eu fazia parte da igreja, a igreja não aceitava que eu via seres angelicais, que eu via seres que desencarnaram, que eu via pessoas que iam desencarnar, ou que eu saía do corpo e visitava outros lugares dentro da Terra ou fora da Terra. Então, eles não aceitavam, para eles era o demônio agindo aí. É sempre o tal do demônio, né? O tal do demônio deve ser um cara famoso aí, deve ser um cara bem quisto aí. Mas tudo sabe, pode falar. Não, e daí a vida seguiu assim até que eu saí da igreja, entendeu? E eu comecei a buscar, né, depois... Porque tu imagina o seguinte, teve um dia assim na minha vida que eu acordei fora do corpo já, e tinha um ser no meu quarto. Era um mago trevoso, assim, mas dos mais preparados, assim. O cara veio vou te levar comigo, e cara, naquela mesma hora eu só senti assim, algo atrás de mim abriu, assim, como se fosse umas mãos, umas asas, um negócio. E eu, assim, tipo, instintivamente, eu só lembro que eu botei as mãos para frente e aquela luz veio assim, uau, uau. Jogou energia.
Mas aquilo foi que nem incinerar o cidadão. Assim, foi um troço muito... Foi muito louco. Daí eu pensei, cara, mas tem alguma coisa além da matéria, que deve ter alguma coisa estranha no ar aí. E daí, um belo dia, assim, eu saí do corpo, no caso, um amparador, um mentor, chegou e me desdobrou. E a gente atravessou um túnel e foi... Já tinha acontecido bastante coisa estranha, mas essa foi para mim, assim, o marco zero da parada, assim, ó, vamos parar com tudo aí, e agora o troço é sério, entendeu? Eu fui parar na cabeceira do aeroporto de Congonhas, aqui de São Paulo, aqui. Era adolescente e tal, faz mais de 10 anos, eu acho, não sei. E daí, tô lá, né, de branquinho, todo de branco, assim, que troço é esse, né, cara? Tinha uma galera, assim, toda de branco, assim. E daí, quando a gente olhou pro lado, assim, deu pra ver, assim, bem um avião branco, bem de branco, assim, vindo, pousou na pista. Nós estávamos do lado contrário da cabeceira da pista aqui. E aquele avião veio, ele era tudo branco, só tinha a cauda dele, o leme atrás ali, o profundor, aquelas coisas assim, vermelho, assim. Só que não tinha nada escrito nele. Ele veio, passou por nós, fez a curva e desceu. Dentro que ele desceu, ele bateu, assim, num galpão quadrado, assim, todo de concreto, que também não tinha nada escrito. Ele bateu e explodiu, assim, incendiou. No que bateu e explodiu, todo mundo foi para dentro daquilo, assim. E daí foi uma loucura, assim, aquele tumulto de gente que nem tava ali, sabe? Na pista ali mesmo, no asfalto ali, tava cheio de gente ali, ambulância, coisa, um troço bem esquisito. E nós dentro daquele fogaréu e umas pessoas assim, todas de preto já, carbonizadas, não sei, outras sendo tiradas tipo, tava um vucu-vucu assim de vamos tentar salvar quem a gente conseguir. E daí, beleza, o pessoal estava esperando ali, levando o pessoal, e passe energético, e o pessoal estava já inconsciente, assim, acho que já estava trabalhando, usando essa energia dos encarnados, sim, assim, para poder fazer a soltura energética ali, descolar do corpo, fazer aquela função. Só que foi tudo muito rápido. Tá? Mas isso tu pensa que foi uma rememoração ou foi uma... Como é que tu viu toda essa cena, assim? O que é que tu acha que foi? A cena foi real, assim, porque, tipo assim, tem os campos que a gente já estudou, que é o campo normal do sonho, normal, que é produzido pelo campo onírico do cérebro, né, que é aquele campo que produz coisas fantasiosas e tudo mais. Tem os sonhos lúcidos, que é aquele que tu consegue, né, despertar dentro dele, só que tu consegue modificar a cena, e na projeção tu tem noção total de espaço, distância, sentimento, tu tem noção completa. E eu, como eu fui desdobrado para lá, e já eram coisas recorrentes, eu sei que eu saí do corpo, e eles me levaram para lá, para esse local. O que eu acho, assim, estudando, sempre que a gente nunca tem certeza de absolutamente muita coisa, mas o que eu acho que nessa saída do corpo com os mentores aí, esse acidente ele já estava cocriado, ele já estava programado, e geralmente parece que acontece no plano astral, acontece um pouco antes do que vai acontecer no plano físico, sabe? É como se tivesse um reflexo com um certo delay. Então, geralmente acontece um pouquinho antes no astral, assim, e depois ele se materializa e acontece no plano físico, assim, pelo que eu percebi das experiências que eu tive. Porque foi assim, isso foi na madrugada da sexta-feira, se eu não me engano. Entendeu? E o acidente foi na sexta-feira, 6 e pouco da tarde, mais ou menos, que ele saiu lá perto da minha casa de Porto Alegre. Era isso que eu estava querendo saber, se esse acidente tinha sido um acidente físico mesmo. Se tinha acontecido esse acidente. E você antes, então é como se você tivesse tido você foi fazer um amparo até mesmo antes de acontecer o acidente. Mais ou menos isso, né? A gente pode pensar dessa forma. Uhum. Pode sim, porque tem coisas que fora do corpo tu capta a energia de alguma coisa que vai acontecer como se fosse uma vidência, assim, viajoura, que tu capta aquilo, tu vai lá e tu vê a cena, tudo como aconteceu, sente
que nem com um acidente de uma cantora aí que não vou citar o nome dela aí. Uhum, sim. Eu estava fora do corpo e eu captei a energia do acidente no local lá. E eu fui levado pro local e eu pude ver com os olhos dela e sentir o que ela sentiu dentro do avião, entendeu? Eu vi toda a cena dentro do avião, quando estava normal, quando deu ele deu um solavanco assim, e depois começou a acontecer. E eu consegui sentir toda a sensação que ela teve, né? Parecia que estava despencando de um elevador, que nem daqueles parques de diversão, que dá aquele frio, assim, que tudo comprime, assim, tu fica encolhidinho, assim. Uhum. Só que, antes de bater, aquilo treteou tudo, a sensação saiu, provavelmente eu deve ter tirado ela do corpo antes do impacto. Então, isso foi uma captação disso aí que aconteceu. Mas esse dessa empresa aérea que todo mundo conhece aí, foi o voo 3054 da TAM lá. Esse eu pude ver ele acontecer, né, na madrugada, assim, com esse patrocínio que teve aí dos mentores e amparadores. E foi real mesmo, porque eu vi as pessoas lá. Tanto é que daí quando eu voltei pro corpo eu senti o cheiro de carne queimada, assim, eu senti aquele calor. Sim. Comigo já aconteceu isso. Uhum. Eu falei, isso vai acontecer, só que eu não acreditava em nada, então eu nunca, bobagem isso aí. Só que quando eu olhei eu fui jogar futebol, eu vi no noticiário, avião da TAM acaba de bater, assim, quando eu vi a cena, eu falei, para tudo aí. Lembrou. Eu disse, não, é porque eu saía do corpo e voltava com a rememoração completa. Eu sempre saí e voltei, e eu lembro de tudo em detalhes, assim, que provavelmente das outras vidas passadas aí que eu vim trabalhando com isso, eu devo ter desenvolvido esse processo de rememorar algumas coisas aí. Só que, cara, foi muito intenso, porque dali pra frente eu disse, agora nós vamos estudar isso aí, porque tem alguma coisa muito esquisita acontecendo aí. Tanto é que muitos anos depois se passaram, e para tu ver como foi real a coisa, que eu no astral fui levado até um gabinete de um deputado, e cheguei lá, o cara tava de terno, cabelinho assim, meio loirinho, assim, né, lisinho, assim, olho claro, assim, olho verde. O cara me pegou pela camisa, assim, e agora tu vai me ajudar. Tu tava lá, eu tava lá onde? No acidente, que eu sou o fulano de tal, deputado, eu tô preso aqui, daí foi um amparo com ele lá, ele era um tal de Júlio, sei lá o que lá. E daí eu pude ajudar ele com a energia, com tudo, para que ele pudesse ser resgatado e levado. Uhum. E daí foi duas comprovações, assim, que para mim, né, eu comprovei para mim mesmo que as saídas do corpo eram reais aí. E claro, muitas outras. Isso é um resumidinho, assim, das loucuras que eu já passei. É interessante tu estar falando isso aí, assim, porque é o seguinte, gente, uma das coisas que a gente percebe, o Augusto já percebeu isso, eu também, a gente sabe que é encarar tudo isso com naturalidade. Isso é uma coisa, não é nada de excepcional, sabe? Eu gostaria até aqui de agradecer aqui a presença de todo mundo. A Priscila está por aqui, a Patrícia, sejam bem-vindas. Então, oi, pode falar. Só aproveitar antes de tu falar que eu queria mandar um abraço para Priscila do Bosque Sagrado, que ela salvou meu canal, hein? Ela me disse que eu estava produzindo conteúdo lá. Tinha umas opções do YouTube lá, e eu nunca me lembrei daquilo. E eu estava produzindo conteúdo para criança, cara. Tu acredita? Por isso. Por isso tem vídeos, que ser. Não chegava para ninguém, assim. Mas ainda dava uma audiência legal. Daí ela disse, não, assim. Mas na hora da live ali. Aí deu certo. Já abriu o chat e tudo, que foi a minha salvadora, a Priscila. Um abraço aí, Patrícia. Mas a Priscila, ela tem isso, assim, é incrível essa menina. Eu sou fãzona. E amanhã a Rá vai estar aqui com a gente para mais uma live. Então, Augusto,
como a gente estava falando, essa questão de você naturalizar tudo isso, sabe? Não parar com essa coisa de ter receio de falar sobre. Então, assim, uma das coisas que eu tenho percebido é que a gente agora, finalmente, a gente está podendo falar mais abertamente sobre tudo isso. Mas para ti, no início, assim, do teu caminhar, de todo esse processo, você, pelo que eu percebi, você não tinha com quem conversar sobre nada disso, né? Então, como é que foi acontecendo para ti? Tu foi encontrando... Como foi que... Porque para mim, aconteceu assim, na minha adolescência... Meu pai sempre conversou com a gente sobre esses assuntos extraterrestres e tudo mais, mas assim, era aquela coisa meio... Eu nem sequer entendi o que acontecia comigo e tudo. Então depois, aos 35 anos, foi que eu comecei a entender realmente o que era que acontecia, sabe? Então, pra ti, como é que foi essa experiência, assim? De não ter com quem conversar, como é que funcionava isso? Os colegas da escola, os amigos, e aí? Como é que tu desenrolou isso? Pessoal, assim, eu sofri, eu geralmente eu não falava nada, assim, do que acontecia. Mas quando eu resolvia abrir a boca para falar, eu sofri um bullying político, religioso, assim, tão grande, assim. Só que como eu tinha recebido orientação que se eu fosse inventar de falar as coisas, eu passaria por uma experiência, então eu já fui meio que preparado. Por exemplo, na igreja que eu pertencia lá, eu um dia falei dessas coisas e tal, daí tu imagina, daí o bispo chegou, chamaram o bispo, eu não sei quem, eu fui para um retiro lá. Daí no bispo lá começou a fazer umas perguntas lá, só que eu não sabia nada daquilo, só que eu respondi tudo. Aí aquele cara olhou pra mim, mas tem alguma coisa estranha, acho que tem que ser padre, diz ele pra mim. Eu disse, não, essas experiências eu já tive aí, padre, bispo, cardeal e tudo mais. Daí o cara ficou louco comigo, disse, não, mas daí não falou nada. Voltamos do retiro, teve um teatro do negócio da lepra, não sei o que, lá, aquelas coisas assim. E daí, beleza, né, cara? Daí eu tô lá naquela função. Daí eu fui o leproso do troço. Tudo que não prestava, eles botavam eu e todo mundo fazia bullying em cima de mim. E eles incentivavam isso. Daí um dia eu peguei, né, cara, e comecei a olhar um por um da pessoal jovem, assim, os padres, os colegas, assim, eu comecei a olhar um por um, assim. Fiz uma leitura, assim, de um por um, assim. Daí eu falei, que engraçado, cara, isso tem que ser algum resgate, algum karma, alguma coisa, ou não, né, não sei. Mas eu peguei, virei as costas, eu queria tocar na banda da igreja, também não deixaram. Eu disse, então isso aqui não é pra mim. Chega dessa palhaçada, essa igreja sem vergonha. Peguei e fui embora. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça, esses sem vergonha, esses loucos aí vão pagar isso aí. Porque eu não fiz nada pra ninguém, entendeu? Nada, eu era o mais dedicado do troço, cara. Eu conhecia coisas da Bíblia lá na época, coisa que aquela maioria nem sabia que existia. Porque eu tive contato uma vez nessas coisas da projeção, da vidência. Às vezes eu ficava meditando dentro da igreja lá quando não tinha ninguém. E eu tive a honra de conhecer, que se apresentou para mim, um cara com uma roupa marrom, assim, com um negócio assim e tal. Ele se titulou São João Batista, né? Porque ele era o padroeiro da região onde ele se apresentou para mim e ele falou de algumas cartas e coisas e tal. Ele contou e eu achei aquilo sensacional, né? Só que daí beleza, a coisa passou e tal. Muitos anos depois, todos aqueles que fizeram esse julgamento, que eram os queridinhos da igreja, acabou que ninguém seguiu igreja nenhuma, sabe? Acabou que todo mundo desvirtuou. Entrou na droga, entrou em tudo que foi coisa. E o pobre coitado ali, que era o que queria fazer o troço certinho, não deu, entendeu? Fui alvejado. Mas é assim mesmo.
Mas a gente sabe que tudo, hoje em dia a gente já sabe que essas coisas tudo assim, a Patrícia colocou aqui, tadinho, tô rindo, mas com respeito. Agora a gente ri da coisa, né? Mas na hora que você tá vivendo, assim, o negócio é complicado mesmo. Mas a Augusto me disse assim, essa questão uma das coisas assim, que eu tenho percebido, que tem muita gente que por exemplo, eu sigo o Saulo Caldeirão, gosto muito do canal dele, e o Saulo, ele sempre, ele fica lendo, né, as perguntas e tudo mais. E em outros canais também, eu vi muita gente que quer essa questão quero abrir minha clarividência, quero fazer projeção. Mas assim, aí você vai perguntar a essa pessoa para que ela quer fazer essa projeção, geralmente, né, só por curiosidade, né? Então, assim, o que é que tu pode dizer para essas pessoas com a tua experiência? Qual a atenção que elas precisam ter? Qual o cuidado que elas precisam ter? O que é que tu indica? Com a tua experiência, você sabe como é que funciona a coisa, então ninguém melhor do que você para ensinar para o pessoal. Fala aí para a gente. Esse é um assunto, muito boa a tua pergunta, porque esse é um assunto muito delicado, assim, nesses 25 anos aí de projeção e de contato aí com seres e mestres e tudo aí que eu tive. E a minha experiência própria também, primeira coisa de tudo, assim, a regra básica, universal, cósmica, galáctica, estelar, é a cosmoética, né? Seria a ética e seria o cuidado, né? Seria o conjunto de regras, né, a serem seguidas, né? Que a ética é isso, um conjunto de regras a serem seguidas. O que eu preciso, primeiro assim, que a gente pode usar essas regras aquelas perguntas básicas. Eu preciso me projetar para quê, né? O que eu vou fazer com a projeção? Eu vou usar ela como uma ferramenta de autoconhecimento, eu vou usar ela para bisbilhotar a vida dos outros, entrar nos apartamentos dos outros, nas casas dos outros. Vou dar uma olhadinha ali no vizinho, o que é que o vizinho está aprontando. Que tá uma barulheira aí, eu vou ter que ir lá ver o que está acontecendo lá, então... tem a cosmoética, é isso aí, para que tu vai te colocar à disposição, né, para sair do corpo e o que tu vai fazer com essa ferramenta, né? E essa ferramenta, ela tem duas partes, né? Tem a projeção astral, como o Geraldinho, um dia nós conversamos no canal lá, o Geraldo Lemos Neto lá, ele também tocou nesse ponto, assim, que eu acho importante. Tem a projeção astral, que é uma faculdade mediúnica, que a gente veio com ela ou vai desenvolvendo ela, mas já vem com a gente já se preparou para vir com ela. E tem o fenômeno da projeção astral, que é anímico, né, que é provocado pela nossa própria vontade. Eu sempre recomendo, assim, para quem quer trabalhar, assim, para quem quer desenvolver a projeção astral, tem também tem um detalhe importante que eu não posso esquecer, que eu me lembrei agora, é a questão assim dentro da projeção astral. Muitos mestres em templos falaram assim, e muitos mentores, amparadores até de fora da Terra sempre falaram que nem toda pessoa que vai encarnar na Terra ou vai reencarnar aqui na Terra, ela tem, né, ela tem o direito, por exemplo, de trabalhar da espiritualidade. Assim. Muita gente vem com uma missão, às vezes que não é desenvolver o campo mediúnico, não é se projetar, porque às vezes numa vida passada usou isso pro mal e tal. Então, digamos que ela sofre um certo bloqueio temporário. Uma restrição, né? Fica aquela coisa restringida porque tem um outro trabalho a ser feito, né? Pra não atrapalhar. É verdade, mas Augusto, mas eu não vou conseguir projetar nunca. Vai com certeza, só que vai ser testado, tu vai passar por um período aí de avaliação, tu vai ser observado de perto para que tu, de repente, não, tendo acesso de novo, tu não volte a praticar ou a ter acesso a coisas do passado e daqui a pouco caia aí, né, nessa caminhada, assim. Mas os cuidados básicos são, né, a energia, a gente tem que se manter a lucidez aqui no plano físico, sabe? Tentar ser o mais lúcido possível,
tentar ser o mais honesto possível, trabalhar as nossas energias, ler bons livros, né? Antes de dormir. As técnicas de projeção, elas têm um efeito mais rápido na nossa vida, assim. Se tu não veio com esse campo desenvolvido, mas tu quer produzir pelo campo anímico da tua própria vontade, então a gente tem que trabalhar essas energias e ler bons livros e fazer as técnicas sentado, assim. Antes de dormir, sabe? Senta na cadeirinha ali, relaxa, começa a circular energia, interiorizar energia, visualizar a luz, te imaginar subindo num elevador, descendo no elevador, vai fazendo diversas técnicas sentado, deitou na cama, que nem bebê, deitou na cama, relaxa e deixa com que a natureza faça o seu papel, porque a tua consciência... E aproveita e tira o celular de perto, né? Para não atrapalhar. O celular é muito bom para tu deixar bem pertinho de ti para os outros seres aí ficar te rastreando, te monitorando, te enviando coisas pelas frequências aí das anteninhas do telefone, né? Então é bem complicado. Se o pessoal gosta de ser monitorado pela turma aí, o bom do celular é que tu tira os dados móveis, desliga o Wi-Fi ali, ou põe ele longe de ti, ou desliga ele pelo menos o máximo que tu puder. Porque tem a questão eletromagnética também, né? Tem a questão eletromagnética principalmente, então aquilo também é prejudicial para a questão cerebral, tem várias coisas, as ondas, elas são prejudiciais ao nosso campo energético e tudo mais. Então, assim... isso aí que tu falou em relação a fazer os exercícios sentado é uma coisa muito interessante, porque o pessoal tem a mania de querer fazer deitado e aí adormece, né? Não consegue. Dificilmente vai conseguir, só se tiver muitos anos de treino. Mas assim, esses exercícios que você faz, você pode dar dica pra gente de algum, assim, que você lembra agora? Que sejam para o pessoal que não tem muita experiência. Eu posso passar para o pessoal, mas assim, tranquilamente aqui, uns 200 aqui, de cabeça, assim, que eu uso, que eu recebi, que eu aprendi com... Um que eu gosto bastante, assim, primeiro a gente fala assim, imagina assim, uma esfera de luz, como se fosse um sol, assim, sabe, bem forte, brilhante, assim, tu imagina ela assim, e tu imagina que ela vem desde o chakra coronário que vai até... Se tu está sentado, pode ir só até o chakra básico e sobe, sabe? Circula só entre os chakras, assim. Faz ali uns 5 minutinhos ali de circulação energética. Depois tu imagina que como se tu estivesse envolto naquela luz assim, que se criou, né? Como se tivesse virado um sol junto com aquela esfera. Tu imagina essa luz se irradiando para todo o quarto, assim, deixando todo o quarto na mesma luz que esse sol. Né? E depois, isso mais uns 5 minutinhos. Depois tu imagina que vem a energia da Terra entrando pelo teu corpo, que vem a energia do cosmos entrando pelo coronário, assim, e vai te enchendo e deixando o teu corpo como se fosse um corpo brilhoso, assim, todo brilhosão, assim, bem bacana, assim. E daí depois tu pega, imagina que tu, por exemplo, tá sentado, tu imagina que tu foi ali e tem uma porta de um elevador. Tu clica no botão, a porta vai abrir. Daí tu entra dentro do elevador, aperta o último andar e deita no chão do elevador, assim, fica olhando. Tudo mentalmente, né? E tu tenta sentir aquela sensação que o elevador tá te empurrando para cima, né? Te puxando lá pro último andar. Daí ele chegou lá no último andar, né? Dá aquele soquinho ali, a porta abre, tu levanta, dá uma caminhada como se fosse num prédio, dá uma caminhada lá na parte de cima lá da sacada do prédio, entra no elevador de novo, deita e aperta o botãozinho de descer. E deixa ele descer e vai adormecendo, assim. Que quando as ondas ali vão entrando que nem ondas alfa, beta, delta ali, teta, né, que as ondas, acho que a delta, acho que é a mais baixinha ali, é onde acontece o desprendimento do teu corpo astral, do teu corpo físico. Nesse momento ali, onde passa um pedaço da consciência para o corpo astral ali, o teu subconsciente vai ativar isso
a sensação de estar subindo no elevador, sabe? Então, automaticamente, ele vai fazer com que o teu corpo astral vá subindo e se afastando do corpo. Nesse processo que ele se afasta, que ele sai do campo áurico ali, do teu corpo físico ali, que se afasta com o cordão astral ali, o cordão de prata vai subindo, ele automaticamente vai abrir a lucidez fora do corpo. E daí o corpo cria aquela manta blindada ali para que nada interfira e tu vai tentando te imaginar voando ou saindo para mais longe do corpo possível para que daí tu consiga aumentar mais ainda a lucidez. Se tu ficar perto do corpo, tu vai começar a sentir as sensações do corpo, ou o cordão de prata pode te tracionar de volta pelo teu campo áurico magnético, ele te puxa de volta. Então esse é um exercício básico, bem legal. O outro exercício que o pessoal pode fazer, além da circulação energética também, se o pessoal quiser, pode fazer aquele de imaginar que aqui está teu pé, né? Tu imagina que esse dedinho do pé, o minguinho aqui, ele começa a ficar laranja, vermelho, e daqui a pouco ele incendeia. Assim. Adoro essa técnica. Uhum. Depois no dedão aqui também, depois no outro, e por último, esse tem um chakra bem pequenininho aqui. Sim. Que quase ninguém assim fala nele, né? Uhum, sim. Aqui, essa partezinha aqui, pessoal, essa parte que tem aqui, ó. Tá vendo? É porque o Augusto tem bigode. Eu que não tenho, dá melhor para mostrar. É aqui nessa região, tá? Que a gente tem esse chakra. Eu sempre ativo ele. Eu até nem comento muito aqui com o pessoal, mas eu gosto de ativá-lo. Eu sempre tô mexendo nele. Esse aqui é muito bom. E esse chakra da parte do baço aqui também, ele é bem bom. Ele tá ligado também ao campo de soltura energética. Uhum. E tem uma outra técnica muito simples. É uma técnica, eu acho que mais ela é yoga e tal. Eu lembro que os yogis eles usavam essas técnicas aí. Essa tu pode fazer deitada. Deita, fecha os olhos, mas continua tentando enxergar através do escuro dos olhos. Frontal. Uhum. Pode ser pelo frontal ou mesmo pelos teus próprios olhos. Tu tenta imaginar que tu tenta ficar enxergando mesmo fisicamente no escuro, assim, né? Uhum. Fixa um ponto no lugar e mantém e vai respirando e soltando assim. E daí fica quietinho assim, de barriga para cima com as mãos pro lado assim, e tu vai sentindo assim aquele peso do corpo ficando, que vai pesando, vai sentindo. E tu vai tentando manter a lucidez. Daqui a pouco tu vai sentir que tu tá roncando ou respirando. Tu vai estar entre a vigília e o sono, mas tu tenta te manter consciente e relaxado assim, sem mexer. Porque às vezes começa a dar umas coceirinhas do chakra que vai ativando, uns negocinhos assim, coisa, e tu mantém firme, né? Não vai... Não vai não. Mas controla. Pode estar caindo o mundo ali, tu te mantém firme, né? E daí lá por um certo ponto dessa coisa, tu vai começar a ver umas nuvens coloridas, alguma coisa assim e tal. E já é o processo já da soltura já. Então tu começa a imaginar que tu tá ficando leve, tá se desprendendo do corpo, assim, sabe? Vai sentindo que tu tá começando a flutuar assim. E deixa a coisa rolar. Que daí, daqui a pouco, tu vai começar a girar, ou tu vai sentir um estado vibracional, ou a pineal, sabe? Pode acontecer várias repercussões ali, sons intracranianos. Uhum. Então, daqui a pouco, tu vai sentir que começou a descolar, entendeu? Tu vai sentir aquela paralisia do sono, que é a catalepsia projetiva. Era isso que eu ia perguntar, era a próxima pergunta que eu ia te falar. Pedir para você falar. Mas já que você adiantou, vai lá, manda ver. Quando tu está trabalhando em relaxamento profundo e tudo mais, vai chegar a um ponto, geralmente, o mais clássico, assim, do que eu tenho percebido, pelo menos por mim, assim, é que tu vai acordar em catalepsia projetiva, que tu não vai conseguir se mexer, nem gritar, tu vai dar aquele... Então, quando tu sente esse estágio, é que tu já está descoincidido do corpo. Em vez de tu se apavorar que vai morrer, não sei o quê, relaxa, sabe? E se imagina saindo do corpo
sabe? Não mexe em nada, deixa a coisa acontecer. Que tu vai sentir que daqui a pouco vai dar aquela coisa assim, e tu vai começar a se descolar do corpo, e tu vai sentir que tu tá sendo puxado lá pra cima, assim. E daqui a pouco volta lá pra fora, assim, e tu tá fora do corpo. Isso é um negócio muito, muito interessante aí, dentro do campo das técnicas e tudo mais. E a última técnica, assim, que dá para passar para ela, que é bem fácil mesmo, é de tu deitar mesmo. Bom, essa dá para fazer deitado, assim. É tu ficar tentando escutar o barulhinho da pineal, assim, que fica pelos ouvidos, aqueles... E com a boca tu começa a fazer também tipo um som de S, que ele vai fazer com que comece a ativar e aumentar a energia da pineal. Ele começa a fazer a ativação dela, vibrar e tal, e daqui a pouco ela vai sentir aquele chiadão. Essa daí é muito interessante. Eu achei o máximo. Quando eu lembro a primeira vez que eu fiz foi durante uma meditação. Eu fiz ela, é impressionante, assim, o resultado dela foi muito bom. É verdade, essa é uma técnica que foi trazida pelo Rabolu e pelo Samael, acho que é da ordem gnóstica, da gnose. O Samael, né? Sim. O Samael, ele fazia muito essa técnica, ele falava muito dela. Eles usavam também o faraó, eles usavam o Laras, eles usavam várias coisas bacanas aí. Então essas técnicas são as mais simples, mas eu recomendo aí quem quiser técnicas, tem do próprio Valdo Vieira, do IPC, tem um livro gratuito para baixar. Projeciologia. Tem o Projeciologia, tem o... Diz aí o nome do outro. Tem Clarividência também, é um livro muito bom que eu tenho aqui, mas é um livro mais técnico. Ele vai trazer termos um pouquinho mais técnicos, que é do Rodrigo Medeiros. Eu recomendo também. Eu recomendo, eu tenho uma coleção de livros aqui em casa. Eu recomendo o do Projeciologia, o do Wagner Borges também, o Viagem Espiritual do Wagner Borges. Sim. O do Robert Alan Monroe, que é o Viagem Astral. Tem o Viagens Fora do Corpo, do Carrington. Do Moisés Zagri, tem do Guilherme Falk, que ele vai estar no O Guilherme canal. também lançou, né? Sim. Experiências, viagens, experiência extrafísica. Eu não lembro, eu tenho um livro do Guilherme aqui. E para quem tem criança, gente, uma dica de livro é o Jardim de Alice, se eu não me engano, que é do pessoal da Conscienciologia, tá? É só vocês colocarem lá no site da Editares que aparece o livro. E é próprio para criança, falando sobre projeção astral para criança. Eu acho isso máximo. Então, já que tu tocou no assunto, aí eu vou ter que te dizer um negócio interessante. Eu recebi esses processos de canalização. Claro, eu tinha escrito um livro ali, eu escrevi um livro sobre as minhas loucuras, né, no plano espiritual. E daí, depois disso, um dos mentores que eu tenho, que a Vandinha, um dia na live lá, ela contou dele que ele é um mestre antigo, ele já não volta mais para a Terra, né? Ele já, digamos assim, já subiu lá para os planos mais altos, né, da ascensão lá. Só que eu recebi muitos livros dele, um é justamente de criança, que é o Guia Prático de Como Viver na Terra, que é um livro para criança, que fala da saída do corpo e o encontro das crianças com crianças extraterrestres que se encontram no plano astral, elas ficam trocando aqui como é que funciona aqui, como é que funciona lá, daí conta todas as saídas do corpo, a vida após a vida. Uau. Em breve eu vou... Ele já está quase pronto, eu acho. O Fernando... o Fernando ilustrou a capa, então tem eu sei que o negócio ele tá bem adiantado. Eu vou colocar no teu canal aí para o pessoal baixar ele aí. Perfeito. Vai ser uma versão e-book aí, que eu acho que hoje em dia a era digital está pronta, então. Sim. Eu sou daquelas que eu gosto do livro físico.
Infelizmente, assim, durante todas essas viagens que eu fiz durante esse tempo todo, né, eu fui perdendo os livros durante o caminhar. Mas assim, eu ainda mas o meu sonho é refazer a minha biblioteca. Eu quero pegar alguns livros aí muito interessantes que eu percebo que são muito interessantes para esse meu novo caminhar, né? Porque assim, cada livro, para mim, cada livro é uma época que tu tá vivendo, é um ciclo. Então, existem livros que eles ficam para sempre, né? Por exemplo, O Poder do Agora é um que, sabe? Outro também que eu estou lendo outra vez é a Autobiografia de um Yogi. Então, assim, são livros que eles acompanham, né? Durante... Augusto, o negócio é o seguinte. Já que tu falou de livro, só dizer um negócio para a galera que gosta desse tema da evidência, da psicografia, da projeção astral, né? Existe uma técnica antiga já, que ela se chama psicometria, só para juntar isso com a questão do livro. Qual é a importância de ler o livro? Tem um negócio que é feito assim, quando tu toca e tu sente o livro, tu começa a ler o livro, tu começa a mexer, tu automaticamente tu começa a fazer uma leitura psíquica do livro, da energia, daqueles seres que estavam envoltos naquilo ali tudo. Então tu vai lendo, vai atiçando a consciência, o subconsciente, e através das mãos, com a energia dos nossos chakras, da palma das mãos, a gente faz essa leitura psíquica daquele capítulo. Isso aumenta, assim, 90% a chance das projeções. Isso é bem em relação bacana. A isso, né? Pois foi bom você ter tocado nesse assunto. Eu gosto eu leio e-book e tudo, mas assim, o livro físico, para mim, porque ele traz toda essa carga energética mesmo, né? De quem escreveu e tudo, e é isso que eu acho gostoso de sentir, né? Não, mas então tá tranquilo, vai ter o livro físico também, só que daí tem que comprar no site da editora lá, não sei como é que funciona. Deve ser nessas aí, a Amazon, nessas coisas que vai ter lá também. Depois você faz assim, avisa pra gente. O negócio é o seguinte, a gente tá com 9 minutinhos para o término, 8 minutinhos, mais ou menos. Mas então, já quando o negócio tá bom, meu amigo, é desse jeito. Então, vai ter que ter mais live aí. Né? Falando nisso, gente, eu fiz uma live lá no canal desse moço, viu? Vão lá. Então, aproveita, o tempo é teu, fica à vontade para falar sobre o teu canal, o teu trabalho, dar um recadinho final, deixar uma mensagem aí pra gente, fica à vontade, tá? E desde já eu quero agradecer imensamente por você ter aceito o meu convite. Seja super bem-vindo sempre. Quando quiser retornar é só avisar. Depois, gente, o Augusto vai estar comigo no meu canal do YouTube. A gente vai fazer lá também, falando sobre esse. A partir da semana que vem eu vou começar com a sequência de lives e a gente vai falar só sobre esses temas, tá? Então, tão curioso? Corre lá, deixa já pergunta, já se inscreve, curte, porque aí a gente vai entrar nessa semana. Eu pretendo fazer uma semana com vários estudiosos desses assuntos. O Augusto, tem também o Renato, e vai ter também o Júlio, já tá certo, o Júlio Sacracenda. Então, assim, é uma turma muito legal de pessoas que estudam seriamente esse tema, tá? Não é brincadeira, não é algo que faz só por fazer, não. São pessoas que vão na parte científica mesmo da coisa, que procuram, que buscam entender tudo aquilo. Então, se eu fosse vocês, eu não perdia, não. Né, Augusto? Fica à vontade aí, meu querido, e brigadão. Gente, deu uma paradinha aqui no vídeo do Augusto. Então, enquanto isso, o canal é o Sementes de Luz, tá? Com Dilma Oliveira. Eu espero vocês lá. Eu vou deixar a data direitinho aqui. Quando eu fizer o card, eu vou colocar aqui para vocês. E aí a gente... É isso, tá? Então, o Augusto, segue ele lá. Não sei se o Augusto deve ter caído a conexão.
Então, vamos ver se ele entra novamente. Eu quero agradecer imensamente a vocês por terem estado aqui com a gente, tá? Foi muito bom mesmo. Gratidão por toda pela companhia. Esse tema é um tema que eu gosto muito e eu pretendo, na mentoria que eu pretendo fazer, eu entro com esse trabalho também, tá? Eu apoio, eu vou esclarecendo vocês em todos esses sentidos. Sonhos, projeções, a questão parapsíquica também. Ver se o Augusto entrou de novo aqui. Vamos chamar ele para a gente fechar a live. Vamos ver aqui. Pronto. Oi, voltei. Voltou. Pronto. Voltei, então, aproveita. Eu já dei todos os recadinhos. Fica à vontade. Beleza, então, mais uma vez, sou muito grato aí a Dilma ter entrado na minha vida aí, de acabar de ter se conhecido. Vai ser para sempre, com certeza, e nós faremos muitas coisas juntos. Quem quiser conhecer o meu trabalho como terapeuta, como médium, pode acessar o site lá, augustoluiz.app, ou no YouTube, o canal Vida Plena, no Facebook, augusto.acadroli, no Instagram, acho que é Augusto Luiz, acho que é underline Vida Plena, tem ali no da Dilma certinho. Pode entrar lá em contato comigo, aí eu vou ter o maior prazer em atender vocês. E também, eu acho que deixar um recado bem importante, assim, quando eu vim fazer o canal no YouTube, foi pedido da espiritualidade, assim, que eu fizesse, que eu me dedicasse, que eu fizesse de verdade, e que eles iriam ajudar nesse processo, que eles iriam me apoiar, que eles iriam me instruir, e as pessoas, eles só iam chamar no meu canal as pessoas realmente boas, né, as pessoas que nem a Dilma e a galera que já tem participado, as pessoas que fazem a coisa acontecer de verdade, de coração. Né? E quem se interessar nesse campo psíquico, paranormal, mediúnico aí, segue a Dilma, segue o meu canal, segue o canal dos nossos amigos aí. Nós não sabemos de tudo, né? Nós somos aprendizes ainda nessa vida, a gente já errou bastante, a gente acertou bastante, mas tudo que a gente faz com coração, né? A gente faz com muito amor. Eu me dedico, tudo que eu faço eu me dedico realmente ao máximo. A espiritualidade não é brincadeira, e quem quiser entrar nela por comércio ou por brincadeira, por ganhar visualização ou por coisa aí, vai pagar caro, ainda mais esse processo que a gente está de aceleração das coisas. Então, quem entrar nesse nicho aí para fazer coisas erradas aí, vai acabar pagando um preço bem caro. E, né, torcer para que, após essas eleições aí, que a nossa pátria educadora, a nossa pátria coração, né, o Brasil, esteja acima de tudo, né, acima da política, acima dessa religião, que a gente possa ser um país universalista, né, onde todos falamos a mesma língua, onde todos nós somos iguais. Eu não sou mais do que ninguém, né? Nós somos todos iguais. Eu sou uma pessoa normal, que vive uma vida normal. Me dediquei à espiritualidade por já ter vindo com coisas aí do passado, mas isso aí faz parte, né? Então, né, vamos com fé, vamos com amor, vamos com alegria, vamos dar risada, né, um cheirinho aí para todo mundo, que nem a Dilma fala. Um cheiro nos olhos. Aproveitar que eu vi o Júlio Sacraceda, que meu amigão e lá de o Minas Helder Gerais. Também. O Helder também entrou. O Helder entrou também, então. Helder é o Portuga mais brazuca que a gente conhece. Esse aí foi colonizado por nós aí. Um abração pro Helder aí. Muito, muito legal o canal dele, mas eu quero frisar aí mais uma vez um abração pro Júlio, que o Júlio, a gente faz parte de um outro grupo, e o Júlio que me trouxe pro grupo ali do Semente da galera aí. O Júlio participou do meu canal, vai vir de novo agora, um amigão aí que em breve eu quero tomar um cafezinho com ele lá, comer um pão de queijo lá.
Imagina, todo mundo lá sentado ao redor, Júlio lá no meio, a gente tudo ao redor, fazendo perguntas. Eu também quero. E a Priscila prepara o pãozinho de queijo também. Verdade, vamos fazer uma turnê, vamos lá no Luiz Fernando, lá professor, vamos no Júlio, vamos no... Juntar todo mundo, ai, que delícia que vai ser. Vai ser nós e os vampiros espiritual sugando tudo que eles tiverem lá, então tá lá sugando conhecimento. Que nada! Eles vão estar aprendendo junto com a gente, deixa os bichinhos, não tem nada não. Eles vão vir e a gente resolve, né? Ei, então, Augusto, chegamos no nosso final. Mais uma vez. Vai ter parte 2, hein? Vai, hoje com certeza. Gente, eu vou estar lá no... O Augusto vai estar comigo no meu canal, depois a gente combina, ver como faz, vai fazer aqui ou se vai fazer... E muito obrigada pela mensagem que você deixou, eu concordo plenamente contigo. É por aí, sabe? É trazer esse amor, esse respeito, essa cumplicidade, né? É isso, tá todo mundo junto, como o Júlio colocou aqui, estamos juntos, aprendendo juntos. É simples assim, pessoal. Então, gratidão a vocês por terem me dado mais essa oportunidade. Augusto, mais uma vez, brigadão. Um cheiro nos olhos. Dieguinho entrou agora. Dieguinho, a gente tá terminando. Oi. Somos todos um só. Isso já dizia o maior mestre de todos, né? Todos nós somos um só. Então, tamo junto aí. Valeu, galera. E até o próximo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu.